Olá, meu querido irmão, querida irmã, paz em Cristo Jesus. Que domingo abençoado este, próspero e muito propício para que possamos estudar juntos nesta manhã a lição proposta para a nossa escola bíblica dominical. Você que está chegando agora, eu quero te fazer alguns convites. Em primeiro lugar, você vai lá e dá o joinha. Pode ser no início, no meio ou no final, mas não deixe de dar o seu joinha, porque isso nos incentiva a continuar trabalhando e melhorando. Lógico, se você não gostar, dá o seu dislike e diz o que não gostou, ok? Vai no chat, deixa suas mensagens ali, convida os irmãos, saúda todo mundo, assina a sua lista de presença, diga eu presente aqui, ó. E também eu gostaria que você fizesse algum comentário, porque tem a parte de comentários aí também. Seria muito importante que você, além do chat, vá nos comentários e mostre para nós, diga para nós como está a sua impressão em relação a este trabalho da nossa escola bíblica dominical. Os domingos anteriores nós tivemos outros professores aqui, que foi uma bênção e é uma alegria poder ver os muitos talentos que nós temos aqui como mestres que podem ensinar a palavra de Deus. Compartilhe aí este link nesse momento aí com os seus familiares, seus amigos, irmãos na fé, para que todos possamos juntos estarmos conectados e estudando a lição de número 15 da nossa revista aos Tessalonicenses, que já está chegando ao fim. E nós já estamos preparando aqui a próxima revista. Nós estaremos trabalhando com o livro de Tiago. E nós estamos estudando agora a lição 15, depois ficarão faltando a 16 e 17. E logo após entraremos na revista de Tiago. Aqui na igreja já temos alguns exemplares. Os irmãos poderão procurar a irmã Sandra ou a irmã Núria e adquirir a sua revista, que vai ser muito importante, porque olha o tema: a fé em ação. Ou seja, o livro de Tiago, a carta de Tiago, ela é muito importante para nos ensinar fatores fundamentais da nossa vida cristã e como colocar a nossa fé em ação. Será a nossa próxima sequência de lições aqui na nossa igreja, em nome de Jesus. Vem comigo? Vamos lá então. Texto bíblico da nossa lição, número 15, o tema é rebelião do anticristo. Nós estaremos trabalhando nesta manhã com vocês o tema rebelião do anticristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, revelou a chegada do anticristo como precessora da ação, da intervenção de Cristo na terra. O texto básico está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 1 ao 12, os quais eu te convido a ler comigo neste exato momento. Eu peço a você, não precisa nem de dizer, esteja com a sua Bíblia nesse momento para que você possa acompanhar esta leitura. Se você estiver ainda coando o café, se a água estiver lá fervendo ainda no fogo, se você ainda estiver ainda com o travesseiro na mão, aquela touquinha de dormir aqui assim, ó, segurando ainda, vamos lá. Se ainda não foi no banheiro escovar os dentes, dá um grau logo aí, pega a sua Bíblia e vamos estudar em nome de Jesus. Olha, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 em diante, na minha versão diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Ele já entra de sola falando as suas intenções acerca desta carta. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento,
você que adquire o conhecimento da palavra de Deus e a verdade, o conselho de Paulo é: não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, que significa carta, como que de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto ou já estivesse ocorrido. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes, não será assim, ou seja, a vinda de Cristo não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Olha bem, assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia Jesus Cristo, quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera, já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberão o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam à mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, que é Cristo, antes tiveram prazer na iniquidade. Ok? Até o verso 12, esse é o texto áureo, aliás, o texto base da nossa lição de hoje. O texto-chave, que é aquele texto que a gente trabalha com as crianças, está em Apocalipse, capítulo 13, verso 6, que assim está registrado: e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Que Deus coloque as mãos dele sobre este ensino desta palavra nesta manhã, que o Espírito Santo de Deus alcance você no seu lar, a todos que estiverem acompanhando e aqueles que futuramente vierem assistir esse estudo, que o Espírito de Deus nos dirija no poder do nome santo de Jesus Cristo. Maravilha, irmãos, olha que revelação, que confronto essa carta traz nesta manhã acerca da revelação do anticristo. Nós queremos gastar aqui alguns momentos para estudarmos esta lição, e nós esperamos, como alvo desta lição, que ao final deste estudo nós possamos conhecer e entender e perceber que haverão dois acontecimentos que antecederão o dia do Senhor, que é a apostasia
e é os sinais da manifestação do anticristo. Reconhecer o perigo, outro alvo é reconhecer o perigo da apostasia e cuidar para que jamais você caia nesta cilada que é a apostasia. Entender o que é apostasia e como não cair. E também não se deixar enganar ou se iludir pelo homem da iniquidade, por seus sinais, prodígios e mentiras. Amém? Bom, então vamos lá. Irmãos, a palavra anticristo já vem, anti, contra Cristo, Jesus Cristo, ou um santo, ungido de Deus. A palavra Cristo significa ungido de Deus. Jesus, o Cristo, Jesus Cristo, Jesus, o ungido de Deus. O anticristo é aquele que se levanta contra o ungido de Deus, aquele que se levanta contra Jesus. O anticristo é estar sempre em oposição ou ser contrário. O anticristo é uma expressão comum, a palavra anticristo é uma expressão comum nos livros de João, tanto no primeira carta de João, capítulo 2, do verso 18 ao 22, ele cita e o classifica como anticristo, como também em 1 João capítulo 4, verso 3, e em 2 João verso 7. E o homem da iniquidade ou filho da perdição foram termos utilizados pelo apóstolo Paulo que se referem à mesma pessoa. João o chamava de anticristo e o apóstolo Paulo o chamava de o homem da iniquidade ou o filho da perdição, conforme está no verso 3 que nós lemos aqui. Olha, no verso 3, quando ele vai falar sobre a apostasia, depois da apostasia ele diz assim, olha, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ou seja, o pecado é tudo aquilo que nos faz separação entre nós e Deus. Então, o homem do pecado é aquele que se classificará como uma pessoa que não só se levantará contra Deus, como também ensinará muitos a se levantarem contra Deus, como também obrigará a muitos a seguirem este mesmo caminho. Muitos seguirão voluntariamente e outros seguirão obrigatoriamente. Ok? Então essas aí são as primeiras, diríamos assim, definições para nós entendermos quando se referimos ao anticristo. E aí fica aquela questão, porque o apóstolo ele abre a carta, olha aqui para vocês verem, olha, ele usa a expressão rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor e pela nossa reunião com Ele. Ou seja, irmãos, eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou te falar acerca da vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele, ou seja, a vinda de Cristo que trará a ressurreição dos mortos e o arrebatamento dos vivos. Este episódio, que aí ele vai explicar daqui a pouquinho, ele pede para os irmãos, este acontecimento, esta promessa que nos foi feita de que Cristo voltará para ressuscitar os mortos e arrebatar os santos vivos, ainda não aconteceu. E por consequência disto, ele pede, não vos movais facilmente do vosso entendimento. Os irmãos devem lembrar, em aulas anteriores, nós informamos que uma das funções das cartas de Paulo aos Tessalonicenses era para combater algumas heresias que tinham chegado à igreja e estava desanimando muitos crentes. Muitos crentes estavam se desanimando por causa de algumas heresias, inclusive algumas cartas que chegaram como que se fora do apóstolo Paulo.
dizendo que o dia do Senhor já veio. E em outras informações, ou outras fontes de heresia, dizia que nada, o Senhor não virá. E por isso ele combate essas duas heresias, dizendo que o dia do Senhor ainda não veio. Então não desistam da fé, vocês não foram deixados para trás, permaneçam firmes ainda na fé. Mas eu quero que vocês também entendam que o Senhor não anulou a sua vinda, ele não desistiu de voltar, ele haverá de voltar, ainda não aconteceu. Então, aí ele pede, olha, eu quero que vocês não se movam facilmente da vossa fé, e nem perturbem os seus espíritos, não fiquem perturbados, porque quando ele usa esse termo, eu quero imaginar que tinham pessoas lá desesperando, que tinham pessoas lá na igreja já preocupadas, e não é muito difícil nós entendermos não. Se alguém chegar aqui na igreja aqui um dia, e com a audácia de assumir o púlpito e dizer, irmãos, olha, Jesus já veio, eu vou provar para vocês, e nós fomos abandonados, vai ter gente que vai ficar, é perigoso encontrarmos alguns desavisados, que vão ficar atônitos. Então ele diz, olha, não se perturbem por causa disso. Aí ele diz, olha, não se perturbem, quer por palavra, o que é a palavra? Por uma pregação. Ainda que alguém se levante no meio da palavra, da pregação, para ensinar a vocês, ou pregar para vocês, dizendo que Jesus já veio, ou desistiu de vir, isto é heresia. E quer por epístola, ou seja, por uma carta, ainda que chegue uma carta nova, ou uma nova parte da Bíblia, como que fora de nós, como se de nós tivéssemos sido enviados. Ou seja, não se deixe enganar, não deis crédito, não acrediteis, porque ninguém de maneira alguma vos engane. Isto é engano, isso é mentira. E Paulo, ele introduz chamando a atenção exatamente para a volta de Cristo estar ainda por acontecer. E de fato ele coloca dois grandes e importantes acontecimentos que deveriam ser observados pela igreja, por todos aqueles que vão acompanhar, para que você não se confunda, porque a vinda de Cristo, ela será marcada com um tempo de apostasia, e será marcada também já com alguns rumores da organização, da manifestação do anticristo. E nós então vamos entender um pouquinho sobre essa questão da apostasia primeiro. A palavra apostasia ou apóstata significa literalmente o abandono da fé, ou a renúncia de Jesus Cristo, isto especificamente voltado para os cristãos. Quando nós renunciamos a nossa fé em Jesus Cristo, quando eu declaro que eu não creio mais na mensagem de Cristo, eu não creio mais que Ele é suficiente Salvador, que Ele é Deus, que a vinda dele se deu de fato, quando eu duvido até da existência de ter havido um Cristo, sim, quando eu rejeito a fé, então eu sou um apóstata, eu abandonei a fé, e eu estou pronto para negar a fé em Jesus Cristo. E a partir do momento que eu renuncio a Cristo, então eu estou pronto para qualquer outra filosofia que o mundo vier me apresentar, ou eu mesmo possa querer me associar, ou eu mesmo possa querer, seja por minha convicção, ou seja por minha conveniência, aquilo que vai me favorecer momentaneamente, ou aquilo que não vai entrar em conflito com os meus ideais, com a minha forma de viver. Existem muitas pessoas
porque querem viver uma vida desregrada, sem princípios, então eles não aceitam os princípios cristãos, porque os princípios cristãos vão contra a sua libertinagem. Desta feita, por isso que muitas pessoas não se aproximam da igreja, não se aproximam do evangelho, e às vezes até dizem: odeio crente, porque o cristão aponta as falhas e prega contra o pecado. Então a pessoa não quer ouvir essas coisas, então ele é averso a isso. Agora, a apostasia, ela está referida àquela pessoa que já participou, aquela pessoa que já declarou, já professou a fé em Cristo, já batizou nas águas, já participou da comunhão, já recebeu até, em alguns casos, o batismo no Espírito Santo, já teve dons espirituais, em alguns casos até mesmo já foi líder de outras pessoas, já cuidou de obra, mas chega um dia que ele, por suas conveniências ou por qualquer outros motivos, passa a não querer mais isso na sua vida e abandona a fé. Então esta apostasia, ela é em sua essência instigada por Satanás. O plano de Satanás é fazer com que todos os seres humanos rejeitem a fé em Jesus Cristo, rejeitem a obra de Cristo, o plano de Cristo. Isso está registrado lá em Ezequiel, capítulo 28, do verso 13 ao 15, eu te convido posteriormente a verificar esses textos, Ezequiel 28, do 13 ao 15, e também no livro de Judas, no verso 6. O Novo Testamento, ele nos adverte acerca do abandono da fé. 1 Timóteo, capítulo 4, no verso de número 1, diz assim, olha, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia dos homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. O que está sendo advertido aqui é que nos últimos tempos que nós estamos vivendo, iriam se multiplicar os ensinamentos enganosos, ensinamentos que têm por pura finalidade, com justificativa de renovar a igreja, tirar muitas pessoas do caminho, tirar muitas pessoas do propósito firme de fé que estão vivendo. Por isso que o apóstolo, ele diz assim, olha, eu rogo a vocês, irmãos, porque não movais facilmente do vosso entendimento, e não vos perturbeis, quer seja por um espírito, alguém que venha falando em nome de Deus, eu sou profeta, eu sou o novo profeta revelador de Deus, e eu venho te dizer que essa mensagem que você seguiu até hoje, a Bíblia está errada, a orientação que você seguiu até hoje está errada, então eu sou um profeta que vem com uma nova revelação da graça sobre graça de Deus, porque toda essa graça que estou ensinando aí está errada. Aí também quer por palavra, ou pregação, ou ensino, e que muitas das vezes utilizam textos bíblicos e fazem um emaranhado de conjugações de textos bíblicos para tão somente reforçar a sua tese. E o princípio é enfraquecer sua fé, desanimar você do caminho que você está vivendo, buscar um novo caminho que não tem firmeza nenhuma, quando na verdade, você não tem que seguir um novo caminho. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Qualquer ensinamento que busque outro caminho a não ser Jesus Cristo, seja considerado anátema.
seja considerado algo sem valor. Não dê crédito a qualquer ensinamento que negue a Jesus, que negue essa revelação, ainda que use textos desta revelação para refutar essa própria revelação. Não vem de Deus, não se engane, não se perturbe. E o texto de Timóteo, ele segue para nos ensinar que nos últimos tempos, muitos virão dizendo que são em nome de Deus para enganar a sua fé. E muita gente vai cair. Muita gente vai se deixar levar. Muita gente vai desacreditar do evangelho genuíno de Cristo e vai então buscar uma nova filosofia. Vão estar prontos para seguir novos caminhos. Uma vez a pessoa se rebela contra Deus, dificilmente ela terá condições de se reconciliar novamente. Não estou dizendo que Deus não tem poder para perdoar essa pessoa se ela buscar o perdão. Não é nisso que eu estou dizendo. O que o texto está dizendo é que uma vez a própria pessoa, ela envereda por um caminho desse, ele vai meter tanta coisa ruim na sua cabeça que ele não vai conseguir desacreditar da nova filosofia errada da mente dele e voltar para o caminho que é Cristo. É muito difícil, então muito cuidado para não cair nessa situação. Então, nesse ponto, eu quero abrir um parênteses aqui para dizer para você, meu irmão, minha irmã, cuidado com estudos bíblicos de internet. Cuidado. Inclusive esse meu também. Você precisa prestar atenção e conferir para ver se isso bate com a fé cristã, se bate com a Bíblia, se bate realmente com a mensagem genuína de Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele veio nesse mundo, ele morreu pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou e ele ascendeu aos céus e nos enviou para pregar esta mensagem pura e simples e prometeu que um dia voltará, e quando ele voltar, ele ressuscitará os mortos que morreram crendo nesta promessa, como também arrebatará os vivos que estiverem aguardando a sua vinda, e então esses estarão com o Senhor para sempre. E o mundo entrará num caos. Agora, esta é a mensagem que nós pregamos. A mensagem que aponta para Jesus Cristo, o Salvador. Ela não aponta para a igreja como sendo salvadora. Ela não aponta para o líder como sendo salvador. Ela não aponta para uma outra filosofia. Ela aponta para Jesus Cristo. E caminhar com Jesus Cristo significa viver em santidade, abandonar o pecado, abandonar as coisas erradas da vida, santificar a sua vida e ficar atento, porque Jesus Cristo poderá voltar a qualquer momento, e quando ele vier, se te encontrar firme nas promessas, você será levado. Agora, se ele te encontrar pecando e se envolvendo com as coisas deste mundo, você fatalmente será deixado para trás. Agora, existem muitos vídeos de internet atualmente questionando os ensinamentos, a Santa Ceia, a Bíblia, questionando o dízimo, e buscam atender às suas conveniências. Pessoas que não são fiéis, pessoas que não são íntegras, estão loucas para encontrar uma desculpa para justificar suas infidelidades, então elas buscam textos para respaldar as suas infidelidades. Muito cuidado com isso. Preste muita atenção, porque esses ensinamentos aí estão tirando muita gente. Eu já perdi ovelhas que ficam aí futucando a internet, escutando coisa que não tem sentido. Muito cuidado. Muito bom. Houveram momentos que a Bíblia cita de pessoas que estavam firmes e abandonaram a fé. Por exemplo, a revista nos faz lembrar de Acã, que era um personagem bíblico que estava na campanha de entrada de Canaã, do povo de Israel para Canaã, e na batalha de Jericó, ele era um dos combatentes, e foi dada a ordem que ninguém pegasse nada da terra de Jericó, tudo deveria ser destruído.
mas ele viu ali, cobiçou algumas coisas que foram, segundo ele, muito valiosas, e ele atentou para aquilo, e ele foi castigado severamente juntamente com todos aqueles que estavam com ele. Ele desviou do propósito de Deus. O rei Acaz foi um rei muito rebelde, e está em 2 Crônicas, capítulo 28, do verso 22 em diante, vai nos contar a história desse rei que desonrou a casa de Deus, quebrando todos os vasos do templo que eram consagrados, e também trancou a porta do templo, impedindo que houvesse cultos a Deus, e começou a fazer coisas abomináveis. Então além dele abandonar a fé, ele também instigou o povo a não adorar a Deus mais, e desonrou o altar de Deus, desonrou o templo de Deus. Então, quando você tem um líder que abandona a fé, ele leva muita gente com ele. Então presta bem atenção, não fica por aí idolatrando o líder, não. Se o líder está em Deus, então ok, nós vamos tê-lo em iminência. Agora, se ele abandonou a fé, ou se ele está em pecado, nós devemos amá-lo e ajudá-lo a se restaurar, mas não adianta ficar seguindo o líder em pecado, não adianta. Outra situação é que a apostasia é um perigo contínuo para a igreja, uma vez que ela é originalmente instigada por Satanás, um anjo apóstata. Satanás provocou uma rebelião nos céus, ele apostatou de tudo aquilo que Deus tinha para ele, e ele então agora fica instigando o mundo a se rebelar também contra Deus. Ezequiel capítulo 28, do verso 13 ao 15, nos revela esta história. Advertência contra a apostasia. O Novo Testamento, ele contém repetidas advertências contra a apostasia ou a rebelião contra Deus. Como já lemos aqui, 1 Timóteo capítulo 4, do verso 1 ao 3, aqui no próprio texto de Tessalonicenses, e em 2 Pedro capítulo 2, do verso 1 em diante, temos aqui orientações contra a apostasia, advertências para que o homem, o cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele tome cuidado para não se envolver com a apostasia. E o retorno da fé cristã, que é aquilo que nós já falamos, da impossibilidade, uma vez que a pessoa abandonou o Evangelho de Cristo, ele se torna cada vez mais distante da salvação, por consequência dele negar a própria fé. Muito bom. O verso 3, ele tem uma particularidade, que ele diz assim, olha, no verso 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Não será assim, ou seja, a vinda de Cristo não será de qualquer maneira. Não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o filho, o homem do pecado, o filho da perdição. A vinda de Cristo também será precedida com manifestações do homem da iniquidade, ou o homem do pecado. A igreja, de certa forma, ela poderá ter sim algumas noções ou sinais, não que ele já imperará o seu governo, mas ele estará crescendo para imperar o seu governo. Nós que somos pré-tribulacionistas, ou seja, acreditamos que o arrebatamento da igreja acontecerá antes da grande tribulação, e é ele quem dará início ao período chamado de grande tribulação. Sendo assim, a vinda do Senhor, ela tem a proeminência de dar início ao período da grande tribulação. Embora nós possamos ver sinais da manifestação do anticristo, a igreja não sofrerá todos os danos previstos pela ação
inescrupulosa deste líder que se levantará. Nós vemos no livro do Apocalipse, eu quero te convidar a ir para lá comigo, no capítulo 13, ele vai nos revelar duas bestas. Quando o livro do Apocalipse fala sobre besta, ela está se referindo a, diríamos assim, pode ser pessoa, pode ser sistema, pode ser organizações, mas que terão uma conotação cruel, ruim, e a palavra besta, ela está relacionada a um monstro, a monstruosidade, a coisas que nos remete a perigo e coloca a nossa vida em risco. No capítulo 13 ele fala da besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra. Se refere ao falso profeta e o anticristo. O falso profeta sendo um líder religioso ou um sistema religioso colocado a serviço do anticristo, que será um líder político, um líder mundial. E esta associação, que acredita-se que seja a união da igreja com o Estado, que ocorrerá dentro do governo do anticristo, mas obviamente esta igreja não seguindo os princípios de Cristo, não seguindo os padrões de Jesus Cristo, mas seguindo sim os padrões estabelecidos na época pelo próprio sistema de governo libertino que será implementado, mas um sistema de controle mundial das coisas e das pessoas. Este sistema colocado à disposição do anticristo gerará um domínio extraordinário, como nunca visto, um universalismo, um globalismo, melhor dizendo, colocando todo o sistema global debaixo do comando de uma só pessoa. E esta pessoa, ela tem algumas características, esse anticristo, ele tem algumas características. No verso 4, ele diz assim, primeiro, que é o homem do pecado, né? O filho da perdição, ou seja, a perdição o gerou para que ele gere perdição para todas as pessoas. Primeira característica, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora. Primeira característica do anticristo, o governo que virá, ele pegará o sistema religioso da época, juntará o falso profeta com o anticristo e formará um bloco de governo, um bloco de domínio, e se oporão a tudo o que se chama Deus, porque ele se auto-intitulará Deus, e tudo aquilo que se adora a Deus, porque ele exigirá adoração somente a ele. Desta forma, irmãos, a Bíblia será rechaçada, e também todas as pessoas que ainda manifestarem esperança em Jesus Cristo e adoração a Deus se tornarão inimigos do Estado. E ao se tornar inimigo do Estado, todo o sistema de monopólio será colocado contra esta pessoa, ou esta família, ou estas pessoas, ou este grupo de pessoas. E é preciso que se entenda que serão pessoas que não foram arrebatadas. Note-se que a igreja foi arrebatada e ficou muita gente para trás. Ficou muita gente. E essas pessoas, para que elas sejam salvas, elas precisarão não negar a fé. Porém, ao não negarem a fé, elas baterão de frente com o sistema. E ao bater de frente com o sistema, elas terão todos os seus direitos cassados. Perderão propriedades, perderão identidades, perderão bens e direitos, títulos, perderão possibilidade de ir e vir, perderão todas as condições de comprar e vender. E como que uma pessoa vai alimentar se ela não consegue comprar alimento?
E como que uma pessoa vai possuir condições para comprar se ela não conseguir negociar, se ela não conseguir trabalhar? Então a pessoa vai perder o emprego, ela não vai ter onde morar, porque vai perder a moradia, ela não tem a quem recorrer, porque qualquer pessoa que der apoio a um perseguido pelo Estado também terá problemas. Então, nesse sistema, o anticristo, ele se levantará contra tudo que se fala de Deus e contra todas as pessoas que ainda manifestam esperanças em Deus, e tudo aquilo que se adora a Deus, de sorte que ele se assentará como Deus. Note bem as características do anticristo. Se assentará como Deus no templo de Deus. Aqui vem, porque tem muita gente que fala que será em Roma, mas na verdade o centro religioso do mundo é Jerusalém, não é Roma, não é lá no Vaticano. Ali hoje existe um sistema, diríamos assim, provisório, mas os olhos do mundo e toda a batalha espiritual que gira em torno daquela disputa ali, de Jerusalém é disputado, irmão, palmo a palmo. Nações do mundo inteiro querem dominar ali, porque ali está o centro do governo mundial. O templo de Salomão será reconstruído e ele se assentará no templo de Salomão. Teve muita gente que ficou preocupado com a construção do templo de Salomão aqui do Brasil, mas fica tranquilo, e aquilo ali não tem nada a ver com o processo escatológico, porque o Brasil não faz parte deste processo aí, diríamos assim, de estar no centro de adoração do mundo. O centro de adoração do mundo está em Jerusalém, e aí acontece, irmãos, que ele se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus, porque ele vai exigir a adoração das pessoas, ele vai exigir. E acontece, irmãos, que no verso 5 ele diz assim, olha, ele falou assim, vocês não lembram dessas coisas que Jesus Cristo dizia quando estava conosco? Verso 6, e agora vós sabeis que o detém. Existe alguém ainda agora que o detém, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Aí no verso 7 ele diz assim, porque já o mistério da injustiça opera. Paulo estava falando para os irmãos de Tessalônica que nós sentimos no dia a dia a pressão da injustiça. Nós sentimos no dia a dia como que Satanás tenta criar sistemas para nos prender, para roubar, para tirar a nossa paz, para tirar a nossa prosperidade, tirar a nossa alegria. Existem sistemas de governos que são implantados no país, que saqueiam o país inteiro, que roubam o país inteiro. E isso vai destruindo aos poucos a esperança de um povo, a esperança de uma nação. Sistemas de governos que vão trazendo problemas cada vez mais crescentes. E por mais que o homem busque, agora nós encontramos a salvação, agora nós encontramos, e eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, o mundo não será transformado por um processo de desenvolvimento político. Nós podemos ter paz por um ou por outro, mas sempre teremos guerra, sempre teremos alguém querendo tomar alguma coisa de alguém. Então não se engane, por mais que um determinado país escolha uma opção, o outro escolha outra, mas a solução da humanidade não está no desenvolvimento político, porque o desenvolvimento político ele traz uma paz momentânea, mas nós sofremos a operação da injustiça todos os dias. E aí ele diz assim, olha, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Ele está se referindo do Espírito Santo, nós vamos falar aqui agora, que será tirado no arrebatamento. E então será revelado o iníquo. Aí sim, a partir do momento que sai o Espírito Santo e sai a igreja, que ainda pontua, que ainda bate contra o pecado, que ainda marca posição, que ainda questiona, que ainda debate, que ainda exige leis, que ainda não permite que o mal avance totalmente. Quando isso for tirado,
Imagina vocês numa nação onde, por exemplo, boa parte dos cristãos genuínos que esperam em Cristo sejam arrebatados, e fique uma parte desses cristãos que não eram pessoas muito ativas e não se posicionavam tanto. E aí agora, tudo aquilo que era contrário ao pensamento cristão vai criar força, vai ganhar força e vai dominar. E desta forma, então, além de não termos mais o Espírito Santo e nem a igreja forte como é hoje para poder defender, então o mal será revelado, ele mostrará a sua cara e ele finalmente dominará todas as coisas. Aí o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Como? 7 anos depois, porque o período da grande tribulação, ele terá 7 anos, 3 anos e meio de paz, chamada falsa paz, e aí 3 anos e meio de dura perseguição, de guerras, de tormento mesmo, de sofrimento, e de aí que vem lá no texto, em um texto de Apocalipse, que fala dos mártires da grande tribulação. Muitas pessoas que permanecerem fiéis a Cristo e fiéis à palavra de Deus irão perder a sua vida, porque vão bater contra esse sistema mentiroso, corrupto, que se levantará contra tudo aquilo que se adora a Deus. E no verso 9, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Aqui volta a falar do anticristo. Volta a falar do anticristo, trazendo uma outra característica. Ele terá um poder demoníaco. Olha aqui, ó. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Ele terá poderes demoníacos, satânicos, com todo poder e sinais e prodígios de mentira. Ele exercitará o seu domínio com coisas malignas, com coisas absurdas, e trará muita dor e sofrimento, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Olha bem, meus irmãos, a atuação do anticristo será com todo o engano da injustiça. Quando o apóstolo revela isso para a igreja, ele está dizendo o seguinte: vocês estão se sentindo injustiçados hoje? Vocês estão sentindo hoje que as coisas estão difíceis? Vocês estão sentindo hoje, estão reclamando, estão sofrendo, que vocês são perseguidos, que vocês são maltratados, que vocês não têm direito, seus direitos respeitados e coisas desse nível, que não existe justiça nesse país e tudo mais e tal? Vai piorar, porque no governo do anticristo, que virá com atitudes aparentes de boniteza, de beleza, se transformará num império, no governo mais tirano, mais maligno, mais injusto que este mundo já conheceu. Eu ouso dizer que nem os períodos aí que envergonham a história da humanidade, onde tiveram assassinatos, genocídios, poderiam chegar aos pés do que está preparado para acontecer no tempo da grande tribulação. Por isso que não é muito tempo. Por isso que não será muito tempo. Porque se for muito tempo, vai destruir a terra toda. Por isso que Jesus Cristo voltará na sua segunda vinda, e aí sim, agora ele pisará em Jerusalém, pisará a terra, e aí ele vai expulsar o anticristo que está no templo ali, se passando por Deus. Muito bom. Esse poder demoníaco, essas características do anticristo, não deixa dúvida que será um líder político, que dominará a mente e a fé das pessoas e impedirá que as pessoas tenham livre acesso. É nesse período aí, meus queridos, que haverá o sinal, a marca da besta.
Eu não posso dizer que seja, mas eu quero dizer para vocês que algumas coisas vão acontecendo e vão nos preparando para entender como é que será isso. Existem controle para muitas coisas hoje em dia, e coisas assim absurdas. Então o sistema de controle mundial não será difícil, e qualquer pessoa que tentar sair desse controle terá sérios problemas. Ou você aceita a marca da besta e adore a besta como Deus e nega a sua fé em Jesus para seguir vivendo tranquilamente entre aspas, no governo do anticristo. Ou você permanece na fé em Cristo, permanece na sua vida, e você será cassado os seus direitos. Poderá ser levado ao cárcere, poderá ser executado, morto, fuzilado, qualquer que seja a situação, mas de uma coisa é certa: você não participará do governo do anticristo. Aqui poderá acontecer muitas coisas, irmãos, e eu quero que você raciocine comigo agora. Raciocina comigo agora, porque é no momento como esse é que vale a pena eu refletir que tamanho que está a minha fé e o que significa a minha fé. Eu quero te fazer essa pergunta, porque eu me faço essa pergunta. A gente vê hoje em dia aí, os governos exigindo muitas coisas. Igual agora exigiu que fecha culto, fecha igreja, só pode 30%, só pode entrar se pôr o termômetro na testa, que já é uma preparação para fazer a leitura do sinal da besta. E só pode entrar se fizer isso, só pode comprar se fizer isso, só pode entrar no supermercado, loja tem que fechar. Com essas coisas, o mundo está descobrindo que os governos têm poder. Aliás, a gente sabe disso. Não é que a gente está descobrindo, está sendo exercitado uma autoridade muito grande dos governos sobre o cidadão. Se baixar um decreto, a polícia tem que fazer cumprir aquele decreto. E aí, se proibir, se dizer que não pode ter culto, então não pode ter culto. E aí alguém veio perguntar para mim, falei: pastor, mas vocês estão obedecendo esse decreto e fechando as igrejas? Onde é que está a fé da igreja e tudo? Eu falei assim: olha, eu vou dizer uma coisa para você. Para o bem público, para o bem de todos, para a saúde do meu povo, nós estamos obedecendo. Até porque não está mandando fechar só as igrejas, está mandando fechar tudo. Agora, o dia que chegar e falar assim, além de fechar a igreja, você tem que negar sua fé em Cristo. E é o que já está acontecendo em alguns países. A gente precisa ver aí, por exemplo, na China, existem situações ali que, se a pessoa não negar a fé em Jesus Cristo, seus benefícios são cortados. E a pessoa precisa render culto e prestar reverência aos governantes. Aqui no Brasil, isso não é requerido. Você não tem que negar a fé. Mas, e se isso vier a acontecer? Se isto vier a acontecer, você só vai poder ir na padaria se você negar Jesus Cristo. Você só vai poder voltar a abrir a igreja se vocês negarem a Jesus. Vocês não vão poder adorar Jesus, vocês não vão poder ler a Bíblia, vocês não vão poder... E aí, meus queridos, qualquer coisa que eu fizer contra isto, contra o sistema, eu estou fora do sistema. E a partir do momento que eu estou fora do sistema, eu estou destituído. Eu não sou mais o pastor da igreja, eu não posso morar mais naquela casa, eu não posso mais ter um cartão de crédito, eu não posso mais ter uma conta bancária, eu não posso mais possuir um carro para mim, e se eu tenho uma chácara, aquela chácara não é minha mais e tudo. E aqui que fica a pergunta: eu vou aguentar? Você vai aguentar? Por amor a Cristo você vai aguentar? E aí você vê seus filhos chorando com fome, e a sua esposa começa a te fazer pressão: meu bem, vai, nada a ver, você nega a Cristo, depois você aceita de novo.
Dá uma negadinha nele aí, ó, depois você põe o sinal da besta, mas isso não significa nada, o que importa é o nosso coração. E aí aquela pressão, e aí, você vai fazer ou não? Lembram de Sadraque, Mesaque e Abednego? Nós construímos um ídolo aqui, a estátua do imperador. Quando tocar os instrumentos aqui, todos terão que se dobrar e ajoelhar à imagem do imperador aqui, ó, a imagem, a estátua aqui, ó. Todo mundo. E aí toca o sino. Eu já vi um pastor uma vez fazendo a ilustração dizendo assim, ó, alguns deles podiam virar e falar assim, faz o seguinte, finge que está amarrando o sapato, mas dá uma encurvadinha, finge que está amarrando o sapato, você dá uma enganada neles lá, finge que está amarrando, você não está adorando a besta, e aí você se passa batido. O que você faria? Você nega a sua fé e perde tudo, e pode ir para a cadeia ou morrer de fome, ou você aceita o sinal da besta, e com isso a sua família vai ter problemas, porque pode acontecer que você negue, mas outro membro da sua família não negue. E aí é onde a Bíblia diz que pais entregarão filhos, e filhos entregarão pais. A divisão na família, a divisão na fé. Não, eu não vou perder nada disso, ainda mais quando acontecer situações, por exemplo, de que o marido tem a fé e a esposa não, ou a esposa tem a fé e o marido não. Meu bem, você está ficando louco? Você está ficando louco? Se nós não negar, nós vamos perder a casa. Se nós não negar, nós vamos perder o emprego, nós vamos perder nosso negócio, nós vamos perder nosso carro, nós vamos perder nossa chácara, nós vamos perder tudo, nós vamos passar fome, nós vamos viver de quê? Nós vamos morar onde? Você está entendendo o que é bater contra o sistema? Sabe o que é bater contra o sistema? É isso. Bater contra o sistema é isso. E é isso que a igreja primitiva passou. Porque ela bateu contra o sistema imperialista daquela época. Muitas pessoas, porque aquela família era denunciada que eles eram cristãos, eles entravam lá, arrastavam aquela família para a rua, jogava na rua, e tomava, e deixava o povo entrar e saquear tudo que eles tinham. Eles perdiam tudo, perdiam a casa, perdiam tudo. E muitos deles eram levados presos, outros fugiam para lugares ermos. Muitos fugiam embora do país. Quem deu conta de fugir, fugiu. Quem não deu conta foi levado para a arena dos leões. Muitos eram mortos como alvo de flechada, brincadeira de soldados. Ou seja, isso vai acontecer no sistema no governo do anticristo. E eles não vai ter dó de criança, não vai ter dó de idoso, não vai ter dó de casais, de mocinha, de rapazinho, de homem bonito e mulher bonita, não tem dó de nada. Não vai ter dó de nada, é isso que vai acontecer. O governo do anticristo será isso. E o nome da lição de hoje é a rebelião do anticristo e todas as suas consequências. Por isso que a Bíblia diz, bem-aventurado que fizer parte da primeira ressurreição. Bem-aventurado, porque não vai passar por isso, vai escapar. No dia da vinda de Cristo, irmãos, e eu te digo, não brinca, porque o mapa escatológico está se movendo para nos ensinar. O próprio Jesus diz assim, olha, quando a grávida está com contraste, começa a ter dores, está próximo do nascimento. Quando o vento começa a ventar demais, assim, olha, e começam a ter nuvens para todo lado, tira a roupa do varal e vai para dentro, porque vai ter chuva, vai ter tempestade. Então, quando sinais proféticos começam a acontecer, então cuidado, presta bem atenção, porque o rapto da igreja está próximo e a grande tribulação às portas. E se você não quer bater contra o sistema, se você não quer enfrentar esse negócio de sinal da besta, então, meu filho, olha, aceite Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, firme os seus passos na igreja, cuidado com a apostasia, porque a apostasia ela vem com brincadeira,
A apostasia, ela vem sutilmente, ela vem te trazendo entretenimento, ela vem te trazendo questionamentos. Mas por que isso? Por que aquilo? Pode isso, pode aquilo, pode aquilo outro. Eu posso tatuar, eu posso fazer um monte de tatuagem, me rebelar contra a igreja proíbe. Começa, vai nesse caminho, começa tatuando. O problema do tatuador, sabe o que é? É que ele, é difícil fazer a primeira, mas ele não sabe quando será a última. E daqui uns dias o corpo dele está parecendo um outdoor ambulante, parecendo um outdoor na entrada de cidade, porque ele não consegue parar. E sabe por que não consegue parar? Porque isso não é a resposta para a sua alma, e você acha que você será melhor se você fizer isso. Agora, existem controvérsias, né? Mas dizem que essa questão de ficar tatuando o corpo já é uma preparação para o sinal da besta. Todo mundo já está acostumado com isso mesmo, que mais uma ou menos outra, qual o problema? Se será uma tatuagem, se será um chip, se qualquer coisa para colocar no corpo, isso não é problema para muita gente, porque já estão arrebentando tudo já mesmo. Presta muita atenção nos sinais dos tempos, terremotos, pestes em todo o mundo. Esta pandemia agora foi global, foi em todo mundo e mexeu com coisas. Então eu não estou fazendo aqui um terrorismo, eu estou fazendo um alerta espiritual como homem de Deus, como profeta da palavra de Deus. Presta atenção na sua vida, presta atenção no seu dia a dia, presta atenção na sua família. Pai, reúne a sua família e pergunta: meus filhos, e aí? E aí? Se for exigido nós negar a fé para poder aceitar o sistema, a gente permanece em Cristo ou a gente entra no sistema? Se for arriscado a gente perder a casa, perder o carro, a sua faculdade, se for arriscado você perder a sua chácara, a sua fazenda, e aí? Como é que faz? É isso que nós precisamos pensar, é isso que nós precisamos ver, e é isso que eu quero te alertar, é isso que a lição está querendo nos alertar. Enquanto nós temos o que detém, e o que detém, no verso 6, está registrado assim, olha: e agora vós sabeis o que o detém. Paulo está dizendo para ele: vocês sabem o que detém. Então ele está confiante que a igreja sabe quem detém que o império da justiça toma conta. Ele sabe. E aí ele diz aqui, olha: para que ao seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera, somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Olha, irmãos, quando Jesus Cristo ascendeu aos céus, ele diz assim, olha, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão, eu vos enviarei o Espírito Consolador. E este Espírito vos fará lembrar das palavras que eu tenho dito. Ele vos consolará e vos guiará por todo o caminho. Ou seja, nós estamos debaixo do ministério do Espírito Santo. Nós estamos debaixo do ministério do Espírito Santo, que conduz a igreja, que conduz os fiéis, que vela pela palavra, que vela pela noiva de Cristo, pela qual Cristo comprou com o seu sangue precioso. No ato do arrebatamento, a igreja será levada e ficará aqui um povo, muito embora que ainda tenham algumas características cristãs, mas que não estavam aptos para subir por algum motivo. Esses não subiram, e ainda ficará templos e Bíblia. A Bíblia não será levada, a Bíblia permanecerá aqui, os templos permanecerão aqui, e muitos cristãos, e cuidado, muitos pastores vão ficar, vão permanecer aqui, não vão subir, por um motivo ou outro, não irão na primeira ressurreição. Não significa que são pessoas indignas, impróprias e não prestam e tudo mais, é por algum motivo, seja por um motivo ali de descuido, porque lembram da parábola das 10 virgens, 5 delas não foram,
E tomaram uma dura ainda: eu não vos conheço. Ah, mas nós fizemos tanta coisa. Vocês fizeram, mas não no meu nome, vocês fizeram no nome de vocês. Vocês estavam mais preocupados com a vida de vocês do que realmente com a volta de Cristo. Aí esse povo, ou eles têm que tomar uma decisão: ou eles endireitam e seguem a Cristo direito, ou então eles vão debanda de vez e vai participar do governo do anticristo, mas não tem garantia nenhuma de justiça. Aí o que acontece? Que esse povo que vai ficar, e essa igreja que vai ficar, os templos que vão ficar, e a Bíblia que vai ficar, não terão mais a unção e a ação do Espírito Santo. Hoje nós pregamos a palavra, hoje nós adoramos, nós cantamos, mas nós temos o mover do Espírito que nos impulsiona. Nós temos o mover do Espírito que pega essa palavra e a transforma em cada coração. Olha, um pregador, ele prega para 300 pessoas, a mesma palavra, mas o Espírito Santo coloca essa palavra no coração e na mente de cada um, de acordo com a sua necessidade, aquilo que a pessoa precisa. E o Espírito conforta os corações das pessoas, porque o pregador não tem poder de fazer isso, mas é o Espírito Santo de Deus que pode fazer isso. Então, meus queridos, este Espírito Santo será levado. Existem algumas teorias, o escritor até traz aqui, que seria uma interpretação, tem uma interpretação antiga, de que esse que ainda detém, seria como se fosse, diríamos assim, o próprio Império Romano. Desculpa, mas foi o que ele colocou. Então, se tinham pessoas que interpretavam assim, que a interpretação antiga achava que a força refreadora do homem da iniquidade estava no próprio Império Romano, personificada pelo próprio imperador. Desculpa. Outros identificam como sendo o Estado judaico, os judeus que ainda seguram isso. E outros ainda acham que é a força do próprio Deus, e através que guarda isso para a revelação final. Mas uma opinião mais sensata fala que é a ação do Espírito Santo que impulsiona a igreja a se posicionar, pregando o Evangelho e denunciando o pecado. Desta forma, quando ele for tirado, o anticristo tem um quadro pronto e ao seu favor para imperar toda a maldade no mundo. Ok, meus irmãos? Caminhando aqui para a conclusão, eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, ele termina descrevendo aí o caráter das pessoas que estão caindo em pecado e destruição. Muito cuidado. Pessoas que aceitam o poder do engano, da iniquidade, pessoas que rejeitam deliberadamente o amor de Cristo, pessoas que são induzidas ao erro com facilidade e proferem mentira, e são pessoas que, ao invés de dar crédito para a verdade, deleitam com a injustiça. Que nós tenhamos muito cuidado para seguirmos a Cristo, e Jesus Cristo virá para a sua igreja. Verso 12 termina assim: olha, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade e tiveram prazer na iniquidade. Jesus Cristo voltará para punir todos aqueles que não tiveram prazer na verdade, que é Cristo. A verdade é Cristo, mas antes entregaram a sua vida para a iniquidade. Espero que Deus possa ter usado esse estudo para te alertar, te ajudar. E se sobraram algumas perguntas, se você teve alguma dúvida, tem alguma dúvida, por favor, nos procure posteriormente aqui na igreja. Teremos o imenso prazer de lhes ajudar. Lembrando que hoje à noite nós teremos culto de Santa Ceia do Senhor. O culto começará às 19h30, presencial, podendo ter até 50% dos membros aqui na igreja. Nós não iremos fazer inscrição,
porque nós estamos preparados para atender aos que vierem. Inclusive colocando até mesmo cadeiras bem separadas aqui na galeria. Nós queremos atender aos irmãos que vierem, até 50% dos membros. Que Deus possa te abençoar, que você tenha um domingo abençoado, um domingo cheio da presença de Deus, e que você converse com a sua família agora. Quando terminar aqui, converse com a sua família. Pergunte para todos que estão aí na sua casa: meu bem, você ama, meus filhos, vocês amam mais a Deus ou as coisas que nós temos? Você ama mais a Deus ou essa casa? Você ama mais a Deus ou o seu emprego? Você ama mais a Deus ou a chácara ou a fazenda que nós temos? Você ama mais a Deus ou os negócios ou a conta bancária? Pastor, mas logo agora que eu consegui colocar minha conta lá, aqueles milhões lá que eu precisava, eu vou ter que negar e perder tudo. Quem quiser ganhar a sua vida aqui na terra, perdê-la-á nos céus. Mas quem perder a sua vida aqui na terra, ganhá-la-á nos céus. São valores do cristianismo. E isso precisa estar bem consolidado na sua vida. A prosperidade que você obtém, mesmo estando na fé de Cristo, ela não pode tirar a tua salvação. Cuidado! Se você ama mais o seu carro do que a Deus, se você ama mais a sua casa do que a Deus, os seus bens, o seu patrimônio, a vida que você tem, o seu emprego, o seu salário, então você está com sérios problemas. É melhor você se perguntar. Ok, meus amados? Que Jesus Cristo te abençoe e ajude você e sua família agora a tomar essa decisão. Um abraço, até a noite no culto de Santa Ceia, em nome de Jesus.